Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Pizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 10 de março de 2016, quinta-feira. Antes da gente partir para os gráficos, né, falar sobre o mercado, dois recados. Primeiro, sobre bolsa. Nessa sexta-feira se encerra o horário diferente, né, dentro do qual nós estamos operando já faz algum tempinho, onde a bolsa estendeu em 1 hora as negociações do mercado à vista. A partir de segunda-feira, o pregão já volta a ter seu encerramento no horário usual, antigo, né, às 5 horas. Então, essa hora extra deixa de existir a partir de segunda-feira. Segundo recado, Leandro Stormer, agentes autônomos, está contratando, né, agentes autônomos. Então, pré-requisitos, residente em Porto Alegre com a prova da Ancor. Pode enviar e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br. Ok? Isso não vai nem passar por mim, isso vai direto com o pessoal lá da mesa, locação, enfim. Dito isso, agora sim, vamos ao mercado. A gente vem passando por pregões bem agitados, né? Ontem, após o pregão, nós tivemos o Lula sendo acusado formalmente. E hoje, na parte final do pregão, ou nem tão final assim, né, saiu a informação de que o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do Lula. Não quer dizer que ele está preso. Foi feita uma solicitação e agora a Justiça decide. Enfim, isso vem mexendo com o mercado. Isso levou a uma alta de 1,86%. Depois do mercado ter feito uma queda significativa. O pregão de hoje, inicialmente, foi um pregão dominado pelos vendedores. Percebam que o mercado veio em boa medida abaixo da estrela cadente de ontem, né, mas acabou fechando em alta, tendo se aproximado bastante, né, na máxima do dia, tanto na abertura, né, teve um all-in na abertura, acho que pelas informações de ontem, o mercado corrigiu e depois novamente se aproximou da máxima dos últimos pregões. Tá? Mas não houve ainda o rompimento. Tá? A gente continua num cenário como o de ontem, né, que a gente discutiu. O mercado parecia com o candle de ontem, né, a indicar uma maior probabilidade de um movimento corretivo agudo, e a primeira metade do pregão de hoje estava corroborando isso. Essa última notícia desvirtuou um pouco o gráfico. O gráfico fechou, de certa maneira, demonstrando força. A possibilidade da gente ter o rompimento daquela zona ali dos 50 mil pontos volta a se tornar um pouco mais provável, né? Mas a gente ainda estaria com o mercado bastante sobrecomprado, sendo arriscado, né, de maneira generalizada, não pontualmente, né, mas de forma geral, novas posições de swing trade, porque seria difícil o mercado sustentar um movimento para swing trade por bastante tempo. Dá para surgir trades curtos, dá para fazer day trades, mas é uma situação um pouco mais difícil. O mercado já não está mais barato como estava antes. A gente ainda está muito distante da média móvel de 21 períodos. Mas enfim, aqui eu estou me adiantando aos fatos. Se o mercado romper, a gente vai avaliar o rompimento, a gente vai tentar buscar as melhores opções para aproveitar um eventual novo rally. Tá? Por enquanto o mercado não rompe, tá? Então a gente segue na mesma, só que o cenário baixista ficou mais dificultado agora, porque houve uma negação por parte do mercado em afundar. Isso vai ficar mais claro olhando o futuro. Tá? O mercado veio abaixo dessas mínimas todas aqui e deixa uma sombra. Então vai se formando aqui, mais claramente, uma ilha, né? Que, claro, pode acabar dando alguma sustentação para um movimento de rompimento, mas a gente ainda vai estar
sobrecomprados. Então, vocês já estão bem familiarizados com aquele retângulo intradiário. O mercado abriu num gap de alta, veio fechando com grande dificuldade o gap da abertura. E próximo aqui, esqueci o horário, à 1h30 da tarde, a gente teve o rompimento da linha d'água, mas rompendo de linha d'água muito próximo a essa zona de suporte. Então, o ideal era que o mercado desse uma segurada, respirasse, então rompesse, para não romper esticado. Só que o mercado rompeu reto, rompeu esse patamar de suporte. Foi um rompimento importante, sem sombra de dúvida. Não dava para ignorar, a gente discutiu na Last Live isso. Eu achava o rompimento um pouco esticado, então se fosse para fazer posição, a gente deveria buscar meia posição e ficar aberto a um pullback para daí acrescentar a posição. Realmente o mercado não foi muito longe, caiu uns 300 pontos e depois começou a se recuperar, chegou na zona aqui de resistência dos 49.050 pontos, fez até um candle de uma cotação reversiva, se bem que a gente ainda não tinha batido na média móvel de 21 períodos, isso era um problema, mas de qualquer forma não acionou, saiu a notícia da solicitação da prisão preventiva e o mercado deu uma disparada fazendo uma barra elefante que dava para operar. Tá? Reparem que a gente não teve nenhuma perda de mínima ao longo de todo esse movimento. Bom, fora aqui, depois que o mercado já tinha gerado todo esse movimento. Então, o mercado rompeu e negou esse rompimento. Foi um rompimento falso. Mas ainda não, eu não vejo nesse cenário um cenário de alargamento reto. É importante que a gente teve congestão, o mercado tentou romper, não conseguiu. E isso melhora as chances de um rompimento para cima. O qual, certamente, se vier a acontecer, a gente vai tentar lucrar em cima com operações de day trade e algumas operações de swing trade. Tá? Agora tem um detalhe, né? Uma notícia como essa que saiu hoje foi bem significativa. É bem significativa. E qual que foi a reação dos preços? Já não é mais tão forte, já não foi, na minha opinião, tão forte quanto em outros momentos. Né? As notícias que a gente teve na semana passada. Dessa vez levou o mercado a se recuperar de uma queda. Não explodir em alta. Entende? E eu continuo achando que a maior parte do que tinha para acontecer já aconteceu. Todo mundo sabe que as manifestações agora do final de semana vão contar com a adesão de muitas pessoas, provavelmente maiores que as do ano passado. Né? Isso para mim já está meio precificado. Então, eu não estou tão otimista com o mercado no curto prazo. Eu questiono se a curto prazo a gente vai ter novas justificativas para o mercado dar um salto realmente significativo. Mas enfim, estou me adiantando. Vamos ver o que acontece no pregão de amanhã. No mercado americano, a gente teve um dia também bastante volátil. O índice Dow Jones faz aí uma grande estrela, um doji, que não nos diz muita coisa. Tá? Já chegou bem próximo ali da média móvel de 200. Aquele cenário de possível correção ainda está aberto, nada que justifique operações. E o mercado também já tocou na média móvel de 9, o que também já dá algum argumento para ele insistir nesse movimento de alta, até bater claramente na média móvel de 200. Então o mercado americano é uma incógnita, mas o viés é altista. Mesmo que o mercado venha corrigir, essa provavelmente seria apenas uma correção dentro da tendência de alta, certo? Mesma coisa no S&P 500 futuro. O dólar, bom, aí olha o que nós tivemos no dólar. O fechamento de ontem sugeria que o dólar ia testar, bom, já no fechamento de ontem o dólar testou o suporte do fundo de novembro, por volta lá dos 13.700. A minha expectativa para o movimento dólar era de insistência num movimento de queda para testar provavelmente a média móvel de 200 e provavelmente formar então um fundo reflexo. Mencionei que o cenário era bem propício à formação de um fundo reflexo, porque eu esperava que esse patamar sendo atingido, ainda mais com o dólar um tanto sobrevendido, né, fosse capaz de gerar um repique maior do que apenas isso aqui. Tá? A movimentação de preço de hoje me provou errado. O dólar abriu em gap de baixa, caiu um pouquinho, vamos olhar no intraday. Abriu em gap de baixa,
não conseguiu acionar um primeiro movimento, só fez uma formação aqui de primeiro movimento, e daí rompeu a linha d'água para cima. Até esse momento eu estava vendo o dólar fazer exatamente o desenho, a movimentação esperada. Mas o rompimento de linha d'água, seja aqui, para o meu modelo foi estopado pela média móvel de 9, e o mercado volta para baixo dessa zona. Ou seja, não ficou claro nesse momento que era um rompimento falso. Ficaria a partir do momento que o dólar corrigiu, se ele voltar a subir e romper esse topo, coisa que nós não tivemos. E desde que ele voltou para baixo da linha d'água de novo, desde que ele voltou para baixo da linha d'água de novo, ele foi sendo pressionado para baixo, e no finalzinho do pregão o dólar inclusive rompeu esse suporte intermediário. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso? O comportamento que o dólar mostrou, tá, não é o comportamento de um gráfico que vai repicar. Tá? Então, o repique que eu esperava que dificilmente vai acontecer agora. Se o dólar tentar subir, vai já sentir resistência dessa estrutura que foi rompida nos 3.700. Tá? E com esse rompimento ele abre espaço para continuar o movimento de queda, apesar de ele já ainda apresentar uma boa distância para a média móvel de 21 períodos. Tá? É um cenário que eu me sentiria desconfortável para operar, buscaria algum pullback, mas sim, é possível que o dólar siga nessa movimentação de queda. Se o sujeito quiser operar isso aqui, pelo fato de estar rompendo a média móvel de 200 nesse candle, né, eu usaria a confirmação pela perda mínima. Certo? Mas é um rompimento um pouco desconfortável. Juro, DI1F18. O juro atinge a projeção que nós tínhamos ali em 13.790, atinge também com esse movimento o topo primário do primeiro semestre de 2015, que foi rompido e que por conta disso tende a oferecer algum suporte aqui. Então acho que o juro fez um movimento esperado, pelo menos um movimento fácil. Qualquer coisa além disso tem que ser vista como um bônus. Há algum sinal de reversão no juro aqui? Não há sinal de reversão. Ele segue sob domínio dos vendedores, pode cair mais, mas já cumpriu um alvo. Vamos às ações. A Vale prossegue no movimento de queda, tendo rompido agora o suporte intermediário de 10,70, que não era o suporte principal. Este sempre foi a zona aqui próxima a 9,60. Então, significa que a Vale tem espaço para cair. Ela ainda está distante da média móvel de 21 períodos e rompeu a média móvel de 9. No intraday, nós tivemos hoje novamente um rompimento de linha d'água, gerando operação. Essa operação, por 1 centavo, teria sido estopado pela média móvel de 9 aqui. Mas houve sinal para reentrar no rompimento que ocorreu meio-dia e 15, e daí a Vale entregou um movimento, sendo assim possível recuperar aquele primeiro stop loss. Deve seguir em queda a Vale. Lembrem, 9,60 é o alvo provável. A Vale 3 estava mais propensa a um movimento de queda. Ela não havia ainda atingido nenhum suporte. O alvo dela era a faixa de 13,50 a R$13. Ela alcançou no gráfico diário. No intraday nós tivemos o rompimento da linha d'água. Esse não sofreu stop, o movimento aqui foi mais amplo. Esse foi um cenário bem propício para buscar o rompimento de linha d'água pelo pullback da linha d'água. E inclusive, pelo fato de ter batido numa zona de suporte relevante para o gráfico diário, o mercado estar esticado, etc., a gente conseguiu até buscar um trade de retorno na média a partir desse candle das 14 horas. Então foi um dia novamente bom na Vale para operações de day trade. Minha expectativa é que ela siga em queda. A Vale 3 pode buscar mais claramente esse topo aqui e a média móvel de 21 períodos antes de realmente sentir pressão compradora para segurar o papel. A Petrobras não tinha um cenário muito claro. Hoje fechou em alta, rompendo
por muito leve a máxima aqui do dia 4, mas eu não vejo nisso um sinal de compra ainda. Tá? Se for buscar a compra para um rompimento de ilha, alguma coisa assim, busca a confirmação. O cenário de swing trade para mim está complicado. Não vejo muito espaço, nem muito caminho livre para a Petrobras no movimento de alta, só que vem entrando bastante volume e talvez ela flua. Nesse sentido, eu prefiro operações de intraday. Tá? Então, de novo, abertura em gap de baixa, talvez, seguida do rompendo a linha d'água para cima, seria o melhor cenário para capitalizar em cima de uma alta na Petrobras. Se ela abrir em gap de alta, daí a gente torce pela formação de um primeiro movimento. Tá? E se acontecer, a gente faz a operação. No intraday de hoje, a Petrobras ofereceu para nós uma boa operação de rompimento de linha d'água. Melhor no sentido de ser mais fácil que a da Vale. Né? Rompeu aqui, fez um pullback, dava para acrescentar aqui e daí alcançou o alvo. E depois isso reverteu com força. A operação era para ser feita na PTR4 e não na PTR3. Por que não na PTR3? Porque a PTR3, quando ela rompeu a linha d'água aqui, esse é o gráfico de 15 minutos, né? A gente estava muito próximo da média móvel de 200 e dessa zona de suporte. E realmente a PTR3 teria estopado, enquanto que a PTR4 rompeu na parte superior da congestão, tendo tudo isso aqui para cair, só que ela não conseguiu cair tudo. A Petrobras ficou nos devendo, mas ainda assim deu para fazer boas operações. Como eu disse alguns dias atrás, mercado bastante volátil, grandes movimentos direcionais e muita liquidez é tudo que a gente pode pedir como um day trader. Ambev ontem não fechou muito legal, colocou em risco a operação de swing trade na compra lá do dia 4 e hoje realmente estopou. A sombra da Ambev ultrapassou as duas fronteiras do gap, estopou dentro dos meus modelos, tá? E acabou fechando ainda, respeitando a zona dos 18,60. Mas não dá para dizer que fechou bonita. Tá? Eu não reentraria de imediato. Eu realmente esperaria a formação de um candle vazado que conseguisse trazer o preço para cima da média móvel de 200, para cima ali dos 18,85 provavelmente, e daí a partir daí eu poderia reentrar na posição. Tá? Esse pullback não está sendo manso, né? Suave. Mas o viés ainda é altista pelo gráfico diário. Tá? No setor de siderurgia, Gerdau mais quase 10% de alta hoje, segue acelerando, não tem resistência gráfica acima, né? Conseguiu romper aquela zona entre os 4,27 e os 4,60 e agora tá fluindo. Tava sobrecomprada? Tava. Né? Não, em relação a Gerdau, a entrada que a gente poderia tentar seria a partir do dia 4, só que não parecia a melhor entrada. Como mencionei, Goal 4, sim, aqui gerava uma entrada tecnicamente mais consistente, mais atraente, e o papel hoje sobe 15% a Goal 4. Então, a partir da máxima do dia 4, o papel já chegou a bater uma alta de 30% a Goal 4, enquanto a Gerdau subiu da máxima daquele dia até a máxima de hoje, 10%. Então, realmente, foi bem decidido. Não há sinal de reversão na Gerdau, em nenhuma das duas. E, na eventualidade de um movimento corretivo, se os preços voltarem para próximo do topo anterior, isso vai nos atrair para novas compras. A CSNA teve uma alta hoje de 7,5%, não é tão significativo assim frente à volatilidade, me parece, 7,5%. Não, mas é um candle normal, né? E que o papel está nos mostrando que não rompeu, não dá para dizer que conseguiu realmente romper essa fronteira de gap aqui. O papel pode retomar o movimento de alta, mas não está num ponto onde eu veja compra de swing trade. O ideal para CSNA e para a maior parte dos papéis que estão bastante comprados
é a gente passar por um período de consolidação um pouco maior, para que as médias se aproximem. A partir daí a gente pode ter rompimentos mais tranquilos. A USIN 5 vem disparando, tá? Mais uma alta, 9,9%, numa zona sem resistência nenhuma. Resistência nós temos no fundo de agosto em 2,70 e nas proximidades da média móvel de 200 lá em 2,94, R$3. Tá? Então talvez o papel consiga prosseguir nesse movimento de alta. O volume segue sendo crescente. Tá? Então quem pegou a compra aqui do dia 3 pelo método Leandro já está botando aí uns 65% de movimento no bolso. Não botou no bolso ainda, né? Mas tem a chance. USIN 3, a gente estava bem atento à USIN 3. Ontem ela fez um Monster Gap, tá? Deu um bom day trade. E a gente estava atento porque era bem possível que ela viesse a romper essa faixa de resistência próxima a 4,50. E de fato rompeu hoje. Entrou um bom volume. O candle poderia ter ficado um pouco mais bonito no fechamento. Mas é compra. Tá? É compra, só que o stop idealmente deve ficar abaixo da mínima de ontem. Esse stop deve ficar abaixo de 4,8. Então é um stop longo. Tem que fazer um manejo de risco apurado aí. A expectativa então é de alta para os USIN 3, tendo ela obstáculo no fundo de outubro, para ser mais preciso, de 2014, em R$6. Bancos. Bradesco teve um dia de indecisão. Não é um papel que eu venderia, já expliquei isso por conta dessa estrutura toda aqui de suporte. Ontem o papel apresentou um movimento intenso de queda. Tá? Hoje a gente teve um rompimento de linha d'água, mas o rompimento de linha d'água já é um pouquinho esticado. Quem tentou operar aqui, que não teve volume nenhum, foi estopado. E mereceu. Tá? É possível, tá, que o Bradesco siga repicando no intraday para testar novamente essa zona de resistência. Mas em termos de swing trade eu não vejo nada a ser feito. Itaú também se recuperou hoje, vai consolidando ainda melhor esta ilha. Vamos torcer para que fique consolidando por mais tempo. Nada a fazer em termos de swing trade. Intraday, se romper essa zona aqui, pode gerar algum day trade. Banco do Brasil chamou a atenção recentemente por ter conseguido romper depois desse sinal de reversão, né? Ter conseguido estopar quem vendeu aqui e ter rompido a faixa dos 19,20. Então foi uma demonstração de força. O papel estava sobrecomprado, mas vem demonstrando força e hoje sobe mais, ignorando o candle de condição baixista de ontem, que não foi acionado. A gente não pretendia fazer venda ali de qualquer forma. O papel está bastante forte, bastante sobrecomprado, conseguiu romper no intraday essa congestãozinha, pode prosseguir em alta. Mas fica difícil para montar posições de swing trade. O que a gente gostaria de ver é o papel corrigindo de volta para essa zona dos 19,20, para ali a gente poder fazer posições mais seguras. Ainda no setor bancário, o Banrisul volta a subir e rompe agora, da sinalização de que rompe essa faixa de resistência dos 6,85, R$7. Consegue fechar pela primeira vez acima da média móvel de 200 em um bom tempo. Acho também que está meio sobrecomprado, mas nem tanto em relação aos outros papéis. Tá? A gente tem aqui um candle que se encaixa no cenário de gap de fuga. A superação da máxima poderia até ser uma compra e confirmaria também o rompimento da média móvel de 200. O próximo alvo, a próxima faixa de resistência ficaria por volta de 8,30. Samb se comporta bem, dado o sinal de queda do dia 4. Quem fez a operação aqui se deu bem. Deixa eu só ver exatamente a volatilidade. O alvo da volatilidade era quase 4 e o papel chegou a cair 5,6, beliscou essa zona de suporte, deixou uma sombra ali. Bem possível que agora entre alguma pressão compradora no papel, o que não significa compras. Compras em Samb 11, na minha opinião, só quando conseguir romper essa zona mais longa de resistência. E vai demorar um pouquinho para isso acontecer.
Mas a gente teve duas vendas, né? Sambi e Banco do Brasil. Banco do Brasil estopou, Sambi fluiu bem. BBTG11. Nós vimos BBTG11 chegando numa zona importante. A gente pediu uma reação de BBTG11. O papel tenta uma reação hoje com uma alta de 2,29%. É um Arami, tá? Mas não ter volume, o candle não tem amplitude, não convence ainda. Então acho que é meio cedo para buscar uma compra de correção. Eu gostaria de ver um candle mais forte, com a entrada de volume, fechando acima da média móvel de 21 períodos, deixando mais claro, né, que esse movimento aqui morreu. E com esse candle surgindo, eu buscaria a superação da máxima desse candle. Tá? Essa é a estratégia para BBTG11. Outros papéis. Alpa. Alpargatas, um cenário mais ou menos parecido, né? O papel voltou para uma zona de suporte, a gente estava esperando um sinal de reversão, apareceu um sinal bem meia boca, ontem não foi legal, hoje de novo um sinal meia boca, não nos convence. Se o papel conseguir fazer algum candle mais forte, fechando acima de todas essas máximas aqui, daí o cenário pode ficar interessante. BBSE3 anda muito com o Banco do Brasil, hoje faz um movimento forte de alta. Não que sugere compra, porque a gente está muito afastado da média, mas agora consolida o rompimento da faixa dos 29,40, 29 até os 30. Então entre 30, 29 e 50, na eventualidade de um movimento corretivo, o BBSE3 tende a sentir suporte nesse ponto. Embraer. Eu mencionei ontem, né, que Embraer começava a ficar perigosa. A gente estava na expectativa, quer dizer, eu estava na expectativa de uma oportunidade para o rompimento no intraday dos 24,30. Né? O papel passou 3 pregões sem conseguir fazer isso, fechando cada vez mais baixo. Cada pregão mais, o papel perdia o caráter de sobrevenda, né, porque tem uma questão do tempo também. O mercado vai se acostumando a esse patamar de preço, as médias vão se aproximando. E hoje o papel jogou a toalha. Então no intraday a gente estava de olho nessa zona de resistência para compra, né, e nessa zona aqui de suporte para venda. O papel hoje gerou um rompimento de linha d'água e depois rompeu o suporte, jogou a toalha e deve seguir em queda. Tá? A forma como fechou não é perfeitamente um opening power breakdown, mas é um cenário muito convidativo para um rompimento de linha d'água para baixo, caso a gente tenha uma abertura em gap de alta amanhã. E com o atual cenário, com essa movimentação, sugere uma ainda mais chances, né, do papel seguir em queda e bater na zona de 21 e 25, 21 reais. Ali a gente pode ter boas oportunidades para compras de novo. Tá? Vamos falar sobre o setor de celulose. SUSB5, novo candle feio, não está numa zona de suporte. Nesses dois candles onde o papel tenta repicar, o volume foi bem baixo, é bem provável que o papel volte a acelerar para baixo, para buscar talvez essa zona próxima a 11,40. Tá? Então muito cuidado. Inclusive a gente pode ficar atento em intraday a faixa dos R$12, o rompimento dos R$12 para baixo provavelmente abre espaço para day trades na ponta vendedora. Fibria caiu 3,38%, fecha na mínima, um pouco abaixo da mínima do candle dia 4, que é aquele candle vazado ali. Tá com toda a cara de prosseguir um movimento de queda, como eu mencionei para vocês já anteriormente, tendo um alvo aqui mais claro do que, por exemplo, a SUSB5, 29,20. Nessa zona, se Fibria chegar nesse ponto, provavelmente vai oferecer alguma oportunidade. E aqui também a gente tem um gráfico convidativo a um rompimento de linha d'água se houver abertura num gapzinho pequeno de alta. E Klabin. Klabin é o papel mais forte, opera
acima do suporte aqui de 19,40, 19,50, relativamente próximo, mas está com cara de prosseguir em queda para bater nesse ponto. Eu não vejo nada a ser feito. Prosseguindo, MAG 3. MAG 3 chamou a nossa atenção no rompimento do dia 19. Daí fez a correção. Esse trade aqui, pelo método de velocidade, já teria atingido o alvo, tá? A gente poderia pensar novamente num trade aqui no dia 7. Não estava lindo, mas poderia ser um ponto. Tá? E hoje o papel deu uma alfinetada, provavelmente um papa stop, que é um pouco mais comum em papéis que não tem tanta liquidez, que é o caso de Magnesita. Tá? Então deve ter tido stops aqui sendo acionados, isso levou o papel a dar essa alfinetada. Mas repara que o papel fecha bem, consegue fechar 15,40, né? Respeitando o suporte dos 14,90, R$15. É comum, depois de papa stops, como esse, que é essa longa sombra, essa violinada, não vou nem dizer papa stop, é uma violinada, tá? O papel retomar o movimento que se esperava se o candle aqui for acionado. Então na superação da máxima de hoje a gente poderia ter uma reentrada. O que fica difícil é o stop. Dá pra ver, inclusive foi em leilão aqui. Então fica um cenário um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que Magnesita prossiga no movimento de alta. O IBR3. A gente mencionou recentemente o IBR3 estava com uma cara de mastro bandeira baixista e hoje rompe esse mastro bandeira baixista. Tá com bom volume. A gente está afastado da média móvel de 21 períodos. Tá, estamos, mas é um papel de altíssima volatilidade, então não está nem tão afastado assim. Tá? E é um mastro bandeira, é um padrão que permite um pouco melhor isso. Não tem argumento para não fazer venda aqui. Tá? Bom, o único é que um papel de baixo valor, 1,18, mas provavelmente o movimento de queda prossegue e no mínimo a gente deve acompanhar esse papel no intradiário para buscar algum trade. A gente tem aqui um cenário possível de opening power breakdown, só que ele fica um pouco difícil por conta dessa movimentação mais quadrática, né? Porque o papel tem um valor muito baixo, mas a perda da mínima seria um sinal de venda inclusive para o intraday. Da mínima não, perdão, eu diria a perda de 1,18, tá? Com stop aqui em cima, provavelmente dá uma pancada para baixo, tem que ser rápido no gatilho para encerrar no lucro, porque é como um papel fazer um vai e volta, uma chicotada muitas vezes. O IBR4 ontem estava na lista como um papel para uma possível venda por correção, né? E acionou, a expectativa é que o papel prossiga no movimento de queda, mas quem está dando um sinal forte mesmo hoje é o IBR3. Falando de papéis mais tosqueirinhas, hoje eu me deparei com o Plus 3. Fazia muito tempo que eu não olhava esse gráfico. A maioria de vocês provavelmente nunca ouviu falar. Mas o padrão gráfico me chama bastante atenção. O papel está rompendo um fundo duplo, um pivô de alta, entrou bastante volume, não tem nenhuma resistência significativa à frente. A referência seria a média móvel de 200, que está a 200% quase de distância, 180% de distância. Eu fico imaginando o mercado aquecido, muita gente entrando, os papéis já ficando um pouco caros, as pessoas tentando achar barganhas. Daqui a pouco elas se voltam para esses papéis que tinham perdido bastante liquidez e agora começam a ganhar liquidez. Então é possível que esse papel faça um movimento, mas é bastante volatilidade, né? Hoje teve uma alta de 19%. Não sei absolutamente nada em termos de fundamentos desse papel, mas o padrão gráfico está interessante. Seria uma compra. Marco Polo. Eu sempre esqueço de falar algum papel que eu anoto, não sei porquê, mas Marco Polo ontem sinalizou uma venda nesse engolfo de baixo. Estava com uma nota B na minha listagem e o trade foi acionado. Entrou um bom volume. Teve direto ali, o volume não foi tão alto no Blue de Negócios. Mas acionou realmente a venda e o papel não reagiu muito bem, considerando que a sinalização é de queda, né? Reagiu muito bem a essa alta que o mercado teve. Então, é bem possível que esse trade vá para o gain. Então, testando essa zona toda aqui de resistência. A Randon nos deu um sinal de venda no dia 4, que não foi acionado. Vem fazendo um movimento de alta.
e agora bate no extremo desse candle, dá até para considerar isso aqui um topo reflexo. A perda mínima abriria espaço para vendas, mas eu realmente esperaria a formação de um candle mais baixista, né? Um candle preto, idealmente já perdendo uma mínima, a mínima de hoje, né? Para daí começar a cogitar uma venda por topo reflexo. PSSA3. PSSA3 é um papel que me interessa bastante, eu já mencionei isso para vocês, mas não levei muita fé no rompimento, eu guardava um pullback. Hoje, de certa maneira, o papel fez esse pullback, deu essa balançada, mas acabou respeitando esse patamar, então esse patamar já vai ganhando contornos de suporte, mas é muito cedo ainda para considerar um pullback. Como menciono sempre, o ideal é que o pullback tenha pelo menos 3 candles, aí tem, vai lá, um candle só, né? Então é meio cedo, mas é um papel para monitorar. Está saindo de uma zona de suporte bem importante. Sula 11, que é do mesmo setor, também mostra alguma força, não consegue se desvencilhar ainda dessa zona de resistência, mas parece estar montando máxima bandeira. Se conseguir fechar acima dessas máximas recentes, vai ser uma máxima bandeira. E daí o papel teria potencial de uns 20% para buscar o topo lá de novembro, dezembro, por volta dos 22,80. TRPL está rompendo a faixa de resistência dos 47,30 até uns 47,80. Vem andando rente essa zona de resistência ao longo das últimas 3 semanas. As bandas se estreitaram e elas começam a abrir com o candle de hoje. É um papel que vem de uma longa tendência de alta. Uma longa tendência de alta. É um papel mais tranquilo. Tá com uma cara boa. Eu gostaria que o candle de hoje fosse um pouco mais forte, mas já dá para pensar em compras, principalmente se houver a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã. Eu usaria esse argumento. O que eu gostaria mesmo de ver seria um novo candle fechando acima da máxima de hoje. Tá? Eu usualmente não gosto de um rompimento em 2 candles, mas eu vendo isso aqui eu ficaria confortável em compras em TRPL. Vamos ver como é que se comporta amanhã, mas de qualquer maneira a sinalização é bem altista. Com isso, a gente encerra o farol de hoje. Eu revisei aqui, não esqueci nenhum papel, então posso encerrar tranquilo. Um bom descanso para vocês e até o pregão de amanhã.